Muito bem, então nessa aula nós vamos aprender sobre gravar conteúdos em vídeo. Como você pode gravar conteúdos em vídeo para informar seus clientes, para nutrir seus clientes de informações relevantes, para que eles continuem interessados em consórcio e, se o interesse deles futuro for comprar um consórcio, eles vão ter um potencial muito grande de fechar com você. Por quê? Porque você criou conteúdos, você envolveu ele em um processo de interesse que pode-se dizer assim que vai combinar com a venda. Então nós vamos hoje falar sobre uma estratégia conteúdo em vídeo. Bem, alguns vendedores falam que tem grande diferença de se posicionar frente aos vídeos. Uns não gostam de aparecer, acham que a voz não é boa, acham que não são muito fotogênicos. E nós entendemos que isso é natural, principalmente quando você não está muito habituado a esse tipo de exposição. Mas olha, no início, todo mundo detesta a sua voz. Eu mesmo, as primeiras vezes que eu ouvi a minha voz em vídeo, não que eu acho que minha voz é bonita, eu ainda continuo achando que tem pessoas com voz muito melhores, mas é natural você, no primeiro momento, achar a sua voz horrorosa. Achar que você não é apresentável no vídeo. Essas coisas têm sua importância, mas não são a coisa principal para se considerar. Então, ou seja, nós vamos entender nessa aula que algo mais importante do que aparência e tom de voz é o conteúdo. Mas muito bem, como gravar mensagens maiores em vídeo? Uma coisa é você falar pequenas mensagens e outra coisa é falar mensagens longas. Então, como que você consegue fazer isso? De modo a transparecer naturalidade, que você não está copiando, que você não está nervoso. Como fazer isso? Bem, vamos primeiro falar sobre dois tipos de conteúdo que são muito comuns na web. Os conteúdos Nutella e conteúdos raiz. Na realidade, essa é uma nomenclatura utilizada no marketing digital. Quando se fala em conteúdo Nutella, é um conteúdo mais curto, mais rápido, que é um conteúdo relevante, só que ele é compactado. Ele é, por assim dizer, uma fração de um conteúdo maior. E o conteúdo raiz, que é um conteúdo mais profundo, mais abrangente, pode dizer assim, maior. Então, o conteúdo raiz e o conteúdo Nutella. Quando você grava informações para os seus clientes, você pode gravar conteúdos do tipo Nutella, conteúdos menores, só que conteúdos de 1 minuto, 2 minutos, um exemplo. Por isso que são mensagens maiores que demandam, como se diz, você ter as técnicas para gravar de forma correta. Existem aplicativos que utilizam do método do teleprompt. O que é o teleprompt? Você já viu, por exemplo, aqueles jornalistas falando, por exemplo, Jornal Nacional, outro jornal, eles falam olhando para a câmera, longas frases, textos longos. Você acha que ele memoriza tudo aquilo? Não. Ele usa uma ferramenta chamada teleprompt. O teleprompt ele espelha todo o conteúdo que ele precisa falar. Só que esse conteúdo ele aparece à frente da lente da câmera de filmagem, de modo que não parece que ele está olhando para algum texto. Na verdade, ele está olhando para a câmera e está vendo toda aquela informação. Existe teleprompt para celular e tablet, versões pagas ou versões gratuitas. Se você pesquisa por teleprompt na loja de aplicativos da Apple ou da Google, você vai encontrar diversos em que você pode fazer uso deles, utilizando o seu próprio dispositivo, seu smartphone, seu tablet, gravar, como se diz, lendo o prompt, lendo as mensagens no prompt e ao mesmo tempo gravando a sua imagem. Então, qual é o objetivo dessas mensagens maiores que você vai gravar em vídeo? Nós vamos ver depois o potencial que os vídeos têm no atual mercado. E você vai ver por que é importante você se preparar para se posicionar nesse sentido. Então, vamos lá. O objetivo de vídeos assim é informar e estimular. Então, primeiro ele tem que informar. Você tem que trazer conteúdo relevante, conteúdo, como se diz, que agregue valor, conteúdo que, por assim dizer, esclareça algo que seu cliente, alguma dúvida que seu cliente tenha. Isso vai ajudar. E ao mesmo tempo ele tem que ser um conteúdo que estimule uma ação. E estimule por assim dizer, que eles chamam de call to action, que estimule o seu cliente a executar uma ação futura. Ou essa ação continuar
tendo interesse no consórcio a ponto de fechar uma cota, ou efetivamente fechar uma cota de consórcio. Então você tem que usar sempre esses dois elementos importantes ao gravar vídeos. Como dito, conteúdo Nutella, conteúdo raiz. Entra uma parte muito importante que talvez você se questione: como que eu posso ter inspiração para falar sobre conteúdo? Que conteúdos eu vou falar? Por exemplo, alguns vendedores falam assim: eu vou gravar vídeo falando sobre taxa de administração, o que é fundo reserva, o que é seguro de vida. Você precisa falar sobre esses conteúdos? Sim, talvez. Se você, por exemplo, conseguir perceber que seus clientes eles têm mais dúvidas em relação a isso ou aquilo, você pode gravar um vídeo curto explicando sobre um desses elementos. Só que essa informação ela já está muito presente na internet. Então hoje, quando o cliente ele tem uma dúvida, ele consegue saber o que é fundo reserva, para que o fundo reserva existe no consórcio, o que é seguro de vida, qual a cobertura dele. Você, na realidade, pode contar a mesma história, você pode explicar, informar sobre essas taxas, mas eu acho que se você conseguir contextualizar essa informação numa história, fica melhor. Imagine o seguinte: sempre que eu falava sobre o seguro de vida, eu contava a história de um cliente que fez um consórcio, passou algum tempo, ele sofreu um acidente e ele ficou impossibilitado de trabalhar, ele ficou com uma lesão permanente e com o respaldo do seguro de vida, ele teve a sua cota quitada, ele não precisou mais pagar a parcela do consórcio e a família dele ficou, como se diz, aliviada de uma dívida que teria caso não existisse o seguro. Então eu conto histórias assim para mostrar o valor de se ter um seguro de vida. Em vez de simplesmente eu falar para que serve o seguro, por que ele existe, eu conto uma história que exemplifica isso bem. Então você pode fazer isso. Você pode contar histórias e incluir essas informações de grande importância. Agora, como que você consegue ter inspiração para conteúdo? Bem, o Google é uma fonte espetacular. O Google pode te trazer informações atuais, informações que vai engajar teu público, engajar os seus clientes, que vai fazer com que seus clientes se sintam informados, porque essas informações estão presentes nos principais meios de comunicação, só que muitas vezes não está disponível para o seu cliente, então você vai pesquisar e vai trazer para ele. Uma ferramenta muito boa chama-se Alertas do Google. Se você pesquisar aí agora no Google, Alertas do Google, você pode criar alertas de conteúdo na internet. O que o Alertas do Google faz? Ele monitora a internet em tempo real. Tudo de novo que entra. Tudo. Conteúdo de jornal, conteúdo de site, publicações, posts, tudo. E ele te traz um resumo desses alertas. É claro, os de maior relevância, os de maior interação com o público. E esses conteúdos você pode utilizar para pegar ideias e modelar um conteúdo para o seu público. Essa técnica de modelar um conteúdo não é simplesmente copiar e colar um texto. Você vai pegar a ideia. Então, ou seja, um conteúdo informativo lá de um jornal de grande circulação falando sobre o consórcio, sobre o avanço, o crescimento, o impacto positivo na economia, o impacto positivo na vida dos clientes. Você pode pegar a ideia daquele conteúdo, modelar, resumir e apresentar em forma de vídeo. Isso vai ter uma relevância muito grande para o seu cliente. Imagine, você vai estar apresentando o consórcio de uma forma totalmente diferente do que ele está acostumado a ver. E isso vai te dar um posicionamento à frente do seu cliente muito bom. Então, se você quer figurar como uma autoridade no seu ramo, uma autoridade no segmento de consórcio, os vídeos podem ser uma peça importante para isso. E você não precisa de muito tempo para produzir esses vídeos. Como disse, são conteúdos curtos. Se você reserva alguns minutos do dia para ler esses conteúdos e uma vez na semana você posta esse tipo de conteúdo no seu Instagram, no seu status de contatos, ou você manda para alguns clientes específicos, você já vai ter uma visibilidade espetacular. E o melhor, uma possibilidade desse conteúdo viralizar. Porque assim, o que é mais fácil hoje para uma pessoa não é compartilhar um conteúdo bom? Então é muito fácil ela pegar esse conteúdo que você enviou para ele e compartilhar com os amigos, com os familiares, com as pessoas que ele conhece. Então a possibilidade do seu conteúdo ter uma visibilidade muito maior do que você imagina é muito grande. Então invista nesse tipo de conteúdo, você vai ver que tem resultado. Então, repetindo,
Qual o objetivo ao gravar esses vídeos? Usando o teleprompter. Depois pesquisa no Google sobre o teleprompter. Existem vários mecanismos que utilizam a tecnologia do teleprompter. É uma tecnologia muito simples. Existem aplicativos no celular que são pagos ou gratuitos que você pode utilizar sem problema. Não é complicado. Tem vídeos que explicam como utilizar ele. E você prepara um texto. Depois você joga esse texto no editor como se diz, no teleprompter, que tem o campo para você entrar com essas informações, e aí você vai configurando e testando. E aí você configura a velocidade, você configura, como se diz, o tamanho das letras, tudo isso, ok? Então, repetindo, o objetivo dos vídeos que você vai produzir para nutrir seus clientes de informação. Primeiro, deve informar. Segundo, esses conteúdos devem ter relevância na vida do cliente. Eles devem, tipo assim, ó, tirar uma dúvida, esclarecer, fazer o cliente dizer assim, olha, eu não tinha pensado nisso, eu não sabia disso. Então, lembre-se de produzir conteúdos assim, de qualidade, para gerar essas sensações nos seus clientes. E, é claro, estimular a sua clientela a manter aquecida, a manter o seu pensamento positivo a respeito do consórcio e, num tempo muito curto, tomar uma decisão que é comprar consórcio com você. Agora, o que você não deve fazer em hipótese alguma nos vídeos? Panfletar nos vídeos. Não faça isso. Olha, não tem nenhum problema você ao final do vídeo falar, olha, se você tiver alguma dúvida sobre consórcio, me procure. Meu telefone pede seu telefone, não tem nenhum problema você fazer isso. Ou usar algum editor de vídeo e colocar o seu telefonezinho lá no final. Mas não fique todo o tempo batendo na tecla de venda, 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 compre comigo, compre comigo, compre comigo, eu estou aqui, visito você a qualquer dia, a qualquer hora. Não precisa fazer isso. Porque o conteúdo que você está levando para o cliente, ele tem mais relevância do que o processo de venda em si para ele, naquele momento. Olha só, você está gerando interesse no seu cliente. Como é que você gera interesse numa pessoa? Vendendo ou informando? Informando. Então informe. E vai chegar o tempo em que o próprio cliente vai falar assim, eu preciso de um consórcio. Eu quero um consórcio. Eu vou procurar fulano. E quem ele vai procurar? Provavelmente não. Certamente ele vai procurar você. Porque você, em todo esse tempo, fez questão de orientá-lo, de informá-lo. Quantas pessoas fazem isso? E olha a coisa maravilhosa que os vídeos te permitem. Você produz um vídeo como esse vídeo ele tem uma escalabilidade muito grande. Você pode replicar esse conteúdo em muitos canais. Você produziu uma única vez, mas a possibilidade de replicar em canais variados é muito grande. Então invista pouquinho do seu tempo. Não precisa investir um dia na produção de um vídeo. Invista alguns minutos. Uma vez por semana, se você pensar em conteúdos novos e produzir esses conteúdos e postar esses conteúdos nos canais certos, para os seus clientes, para as suas redes, você vai ver o impacto positivo que isso vai ter. Ok? Então, ou seja, o que você pode dizer como conteúdo? Pontos positivos do sistema, coisas que você vê nos jornais, nas mídias eletrônicas, no alerta do Google. Você pode falar sobre os benefícios reais do segmento, o que as pessoas dizem, histórias reais, tudo isso pode ser contado. Sempre que você for falar conteúdos assim, use de simplicidade e facilidade. Bate bastante na tecla de como o consórcio ele é prático, como o consórcio é fácil de administrar, como o consórcio é simples. Embora seja uma ferramenta espetacular de poupança, de guardar dinheiro, mas o consórcio ele atrai porque ele é simples. Olha só, o consórcio não tem metade da burocracia que tem no financiamento. Então continue dando destaque a isso. Esses são os elementos mais importantes e que chamam mais atenção. Conte histórias de clientes reais, que sejam seus ou de outros vendedores. Pegue essas histórias e conte como um exemplo nos seus vídeos. E olha, histórias são até mais fáceis de serem contadas do que memorizar um texto. Então conte essas histórias. Sorria bastante nos vídeos, né? Evite ficar todo o tempo vendendo. Vai chegar o tempo para isso. Agora não se concentre em vender, se concentre em gerar conteúdo. Você vai reservar um tempo do seu dia para fazer isso, 15 minutinhos, 20 minutinhos, não vai te apertar, não vai tirar o seu foco. Uma vez por semana, se produzir conteúdo assim, não vai tirar o seu foco. Se concentre em fornecer informações úteis. Você deve ser um canal. O que é um canal? Você lê as informações, você trata essas informações, você prepara e apresenta para ele. Então, seu cliente vai, quando tiver dúvidas em consórcio, ele vai acessar as suas informações que você produz. Então, isso é muito importante para ele. Onde gravar? Escolha locais bem iluminados. Abra a janela da sua casa, do seu escritório,
no horário do almoço, que tá todo mundo, talvez saiu, a loja tá vazia, grave um vídeo ali, local bem iluminado. Use um equipamento com volume adequado. Talvez você pode gravar usando um fone de ouvido como eu, que aí você consegue ouvir sua voz e ter o volume certo para a gravação daquele pequeno vídeo. Grave em movimento. Então, assim, grave em locais onde você está passando por muitas pessoas. Aí você começa a falar algumas palavras e vai gravando, né, todo aquele cenário à sua volta. Gravação tipo selfie, né? Isso vai ser muito bom. Vista-se bem. Grave depoimentos de clientes que conseguiram resultados. Poxa, foi lá atender um cliente, o cliente gostou, falou que seu atendimento é muito bom. Peça autorização dele, podemos gravar um vídeo rapidinho aqui, o senhor, nós trocando uma ideia, conversando um pouquinho, você falando sobre o meu atendimento, o que eu fiz, como que a gente conseguiu resultados assim, entendeu? Se você tiver um bom relacionamento com o cliente, dificilmente ele vai negar. Ele vai falar assim, não tem problema, pode, sem problema, vamos fazer isso agora. Outra coisa que você pode fazer, que é um conteúdo muito bom, eu me lembro uma vez, eu vi um conteúdo de um vídeo de um vendedor, onde ele foi numa concessionária para gravar, ele entrou numa concessionária e gravou uma selfie dele no interior de um carro da Toyota, de um híbrido, eu não sei se era o Rave, ou era um desses aí que foi lançado, eu acho que era o Rave mesmo, o Rave 4. E aí ele gravou um vídeo dentro do carro, girando a chave, acendendo o painel, os detalhes do carro por dentro, os detalhes do carro por fora. Gente, se esse vendedor usou esse vídeo para abordar clientes que estavam pensando em comprar um consórcio, para comprar um carro como aquele, olha o impacto que ele vai ter. Em vez de ele simplesmente ficar mandando tabela de preço, prazo, parcela, ele está mostrando como que é o veículo que o cliente vai ter. Olha, ele está ajudando o cliente a se visualizar. Ele está instigando muito mais o cliente a comprar um consórcio do que se ele ficar mandando tabela de preço. Então, olha o potencial que os vídeos te dão. Mostre regiões de crescimento imobiliário. Por exemplo, você sabe que a maioria dos clientes hoje quer comprar um terreno em determinado local, quer comprar uma casa em determinado local. Para o seu carro na região ali e faça um vídeo curto de você ali na frente daquele local, na frente daquele condomínio, falando, olha, clientes têm conseguido através do consórcio comprar imóveis nessa região, sem pagar juros, pagando uma das menores parcelas do mercado. E você pode ser como muitos clientes aqui dessa região que estão conseguindo resultados assim. Vídeos curtos. Você novamente está remetendo ao futuro que o cliente vai ter após a sua contemplação. Então, tá vendo? É difícil você fazer isso? Não é. Às vezes a gente perde tempo com tanta coisa. Essas coisas podem ser úteis no nosso processo. Mais uma vez, repetindo ou acrescentando algo também, o objetivo das gravações, agregar valor, informar de forma precisa, vender sem vender exatamente, nutrir interesse e chamar atenção para algo do consórcio. O consórcio tem muita coisa que você pode chamar a atenção para ele. Então faça isso e você vai ver com certeza os resultados positivos dessa ferramenta fantástica que é utilizar o consórcio para os vídeos, para nutrir sua audiência e ajudá-los a se posicionar a respeito do consórcio. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Embaixo você pode comentar aqui o que mais chamou a sua atenção, o que você gostou. Eu gostaria muito de ouvir a sua interação para que a gente possa continuar trazendo conteúdos de grande relevância, tal como esses que apresentamos, tá bom? Muito obrigado. Vamos até a nossa próxima aula.